Aí, pessoal, beleza? Como tem passado? Todos bem? Vamos começar a nossa aula de Fisiologia 2, e agora nós já terminamos, né, o nosso sistema digestivo. E agora nós vamos começar a falar sobre o sistema endócrino, tá? Então, quem é esse sistema? Quais são as estruturas envolvidas? O que é o sistema endócrino e assim por diante. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é ter essa compreensão geral do nosso sistema endócrino, beleza? Vamos ter essa compreensão geral para depois, nas próximas aulas, nós darmos continuidade ao nosso assunto. Então, nosso sistema endócrino nada mais é do que os nossos hormônios, né? Então, são as nossas glândulas que vão produzir hormônios, e esses hormônios vão agir em determinados locais do nosso corpo. Eles são extremamente específicos, certo? E o nosso sistema endócrino, ele vai utilizar os nossos líquidos corpóreos para levar essas informações. Então, vamos pensar. Eu tenho um hormônio sendo produzido numa determinada glândula, e esse hormônio precisa agir num determinado local do meu corpo, certo? Este hormônio ele só chegará até aquele local através dos nossos líquidos corpóreos, né? Quer seja o sangue, quer seja a nossa linfa ou qualquer tipo de líquido corpóreo. Os nossos líquidos corpóreos são também conhecidos como humores. Então, aí, como o nosso sistema endócrino utiliza esses humores para ser transportado e levar essas informações, então dizemos que o nosso sistema endócrino é responsável pelo controle humoral, tá? E a primeira aula de fisiologia que vocês tiveram, nós falamos num termo chamado de homeostase, não é isso? Que ela é dada pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino, ou seja, pelo sistema humoral. Então, ele controla as nossas funções corpóreas, mantendo aquele perfeito equilíbrio que a gente tinha conversado já lá no semestre passado, na nossa primeira aula de fisiologia, certo? Então, esse é o nosso sistema endócrino, né? Vai utilizar esses humores, esses líquidos corpóreos para transmitir informações. E essas informações são levadas através de substâncias químicas que nós vamos chamar então de hormônio. Então, por definição, vamos ler essa definiçãozinha aqui embaixo do que é um hormônio. É uma substância química produzida por uma região específica do meu corpo. Qual região nós estamos falando? Das nossas glândulas. Glândulas especializadas, né? Temos glândulas, por exemplo, glândulas sudoríparas que não produzem hormônios, né? Eu estou falando daquelas glândulas especializadas na produção destas substâncias químicas chamadas de hormônios. Essas glândulas, do caso, não possuem ductos. Então, quer dizer que a sua secreção ou o seu produto, ele é liberado diretamente naquele líquido corpóreo no nosso sangue. E aí esse sangue que vai levar este hormônio para as nossas diferentes regiões corpóreas. E é esse hormônio que nós estamos falando que vai produzir efeitos específicos, certo? Quer seja abrir uma porta, fechar uma porta dentro do meu corpo, né? Então, esse hormônio vai produzir um efeito específico e esses hormônios são produzidos em baixíssimas concentrações. Então, pequenas concentrações deles já é suficiente e já é necessário para que ele possa desempenhar o seu papel, certo? E aí nós temos algumas vias de transmissão, algumas vias de informação, né? Da transmissão dessa informação, ou seja, da transmissão deste hormônio, certo? Vamos começar aqui, ó, com a via exócrina, né? Se eu estou falando em exo, eu estou falando para fora. Para fora de onde? Para fora do meu corpo. Então, quer dizer que eu tenho uma glândula que vai secretar alguma coisa fora do meu corpo. Quando eu estou falando fora do meu corpo, olha só, nosso trato gastrointestinal, nosso trato digestório. E nós acabamos de ter essa matéria, não é isso?
Uma glândula que libera suas secreções no trato digestório, que consequentemente é fora do meu corpo, é o pâncreas, que possui uma porção exócrina. Então, isso é uma via de transmissão que a gente já tinha visto lá no sistema digestório também. Uma outra via chamada de via endócrina. Mesma história, vamos pegar o nosso pâncreas, não é isso? Ele tem tanto uma porção exócrina, como ele também tem uma porção endócrina, ou seja, essa secreção vai ser jogada dentro do meu corpo, certo? Sendo jogada dentro do meu corpo, será jogada lá no sistema circulatório. Não é somente o pâncreas, logicamente. Todos os nossos hormônios, ou a maioria dos nossos hormônios, é transmitido por esta via chamada de via endócrina, tá? Então, via exócrina e via endócrina, nós já entendemos que via que é esta, né? Temos uma via também chamada de via parácrina, onde esses hormônios vão se difundir através do líquido intersticial. Então, tem uma célula aqui, tem outra célula aqui, e aqui no meio nós temos o líquido intersticial, não é isso? Então, quer dizer que este hormônio vai ser difundido neste líquido, né, chamado de líquido intersticial. Então, essa é uma via parácrina. Quando a gente fala de via neurócrina, neuro, né, sistema nervoso. Então, é aquela substância liberada nessas fendas sinápticas. E uma via de transmissão chamada de apócrina é quando eu tenho uma célula e a outra célula já está grudadinha aqui com ela, e essas substâncias, esses hormônios, né, eles atravessam pela membrana celular sem entrar em contato com este líquido extracelular, através dessas junções comunicantes, né, chamadas de junções gaps. Então, algumas vias de transmissão para transmitir esses hormônios, né, transmitir essas informações, ok? Só para nós compreendermos como que isso pode acontecer, como que é transmitido esses neurônios. Ou melhor, esses hormônios, né? Desculpa, falei neurônios, não é. É transmitir os nossos hormônios. E aí nós temos diversas glândulas espalhadas pelo nosso corpo, né? Vamos ver quem são essas glândulas. Olha só, começando pelo controle geral do meu sistema endócrino, que é o hipotálamo, depois a hipófise, não é isso? Olha só, glândula tireoide, outra glândula chamada de glândula paratireoide, que está localizada atrás dessa glândula tireoide, as nossas glândulas adrenais, ovário, testículo, tudo isso são glândulas? São porque vão secretar hormônios, não é isso? O ovário secreta hormônio feminino e os testículos hormônio masculino. Olha o nosso pâncreas aqui que nós tínhamos conversado. Então, essas são as nossas glândulas que produzem esses hormônios que vão agir em diferentes regiões do meu corpo, desempenhando o seu papel específico. Só que é somente aquelas glândulas que eu tinha mostrado no desenho atrás, né, no slide anterior, somente aqueles tecidos que vão funcionar como glândulas ou que vão fazer parte deste sistema endócrino? Não. O meu sistema endócrino ele é constituído por diversas glândulas, por células também e por tecidos, que vão secretar os nossos hormônios, né? Que vão secretar as nossas substâncias químicas que vão controlar as nossas funções biológicas. Então, olha só, hipotálamo a gente já tinha visto, hipófise, aí a gente vai dividir em adeno e neurohipófise, tireoide, paratireoide, isso nós tínhamos conversado lá atrás. Pâncreas, né? O pâncreas também nós já tínhamos falado lá atrás, glândula adrenal, testículo, ovário. Só que olha só, eu tenho outras células, outros tecidos ou outras glândulas também. Fígado também participa do sistema endócrino, participa secretando trombopoetina, que é responsável pela produção, pela sinalização na medula óssea para a produção de plaquetas. Quando eu falo em rins, rins também é um órgão endócrino. Ele é ação, local de ação de hormônio, né? No caso, hormônio antidiurético, e ele também é um local que vai produzir hormônios, como, por exemplo, a eritropoetina, tá? Estômago, nossa, mas o estômago também participa na função endócrina?
ele não vai secretar a gastrina que nós vimos lá atrás? Não é isso? Placenta vai secretar hormônios responsáveis por algum momento da minha fecundação. Então, não são somente aquelas glândulas que nós mostramos lá atrás. Nós temos outros tecidos, outras células que também secretam esses hormônios. Então, agora vamos entender, vamos raciocinar e vamos alinhar os nossos pensamentos, alinhar o nosso compreendimento e falar alguns conceitos básicos e alguns conceitos elementares lá de endocrinologia. Então, os nossos hormônios, nós teremos duas classificações desses hormônios. Aqueles hormônios que têm origem de proteína, ou seja, aqueles hormônios de origem proteica, e aqueles hormônios de origem gordurosa, né, de origem lipídica, que nada mais é do que origem a partir do colesterol. Então, vamos lá de novo. Posso classificar os meus hormônios com relação à sua origem em hormônios de origem proteica e hormônios de origem lipídica. Esses hormônios de origem proteica, eles são hidrofílicos. Os hormônios de origem lipídica, logicamente, eles são hidrofóbicos ou lipofílicos, né? Lipossolúveis. Não é isso? Bom, vamos compreender ou vamos relembrar a estruturação da minha membrana plasmática. Não é isso? Para uma substância atravessar a minha membrana plasmática, ela necessariamente tem que ser lipossolúvel, né? Ou hidrofóbica. Então, quer dizer que os hormônios de origem lipídica, provavelmente, eles vão atravessar a minha membrana plasmática e vão agir dentro da minha célula. Quando eu estou falando dos meus hormônios de origem proteica, por eles terem essa característica hidrofílica, eles terão que agir na membrana plasmática. Eles terão que se ligar na membrana plasmática e desencadear uma determinada reação, ok? Quando eu estou falando desses hormônios de origem proteica, né, esses hormônios hidrofílicos, eu estou falando, por exemplo, T3 e T4, que é produzido pela nossa tireoide. Olha só, a insulina, a eritropoetina, que vocês já conhecem, né? Adrenalina e noradrenalina também, já comentamos disso. Esses hormônios aqui que eu estou grifando, nós ainda não conhecemos eles, tá? FSH e LH talvez vocês conheçam, mas a gente ainda não comentou deles, certo? E o glucagon também, que nós já comentamos, certo? Não são todos hormônios de origem proteica, tá? Então, eles vão agir na membrana celular. Já os nossos hormônios de origem lipídica são lipossolúveis, então eles vão passar pela membrana e agir diretamente dentro da minha célula. Exemplo, cortisol, os nossos hormônios sexuais, olha a nossa vitamina D, são todas substâncias lipossolúveis. Por que eu estou falando isso? Hormônios de origem proteica são hormônios grandes, hormônios de cadeias grandes e cadeias complexas. Então, quanto maior este hormônio, ou seja, quanto maior a cadeia química deste hormônio, mais complexo ele é. Quanto mais complexo este hormônio é, maior diferença eu tenho entre as nossas espécies. O que eu estou querendo dizer com relação a isso? T3 e T4 é um hormônio de origem proteica, consequentemente é um hormônio complexo. Posso utilizar um laboratório humano para dosar T3 e T4? O ideal é não, ok? Porque eu tenho muita diferença entre essas espécies, humano e cães, gatos e assim por diante. Já os nossos hormônios de origem lipídica, né? Eles são hormônios menores, menos complexos. Consequentemente, eu não tenho tanta diferença entre as espécies. Então, eu posso dosá-los em laboratórios humanos sem problema nenhum, ok? Então, dois tipos de hormônio, proteico e lipídico. Então, aquilo que eu falei, né? Os hormônios de origem proteica, eles têm como alvo a nossa membrana plasmática. Então, tá aqui, ó. Sítio primário de ação é membrana plasmática. Eles vão se ligar numa fechadura. Então, é aquele esqueminha. Eles são a chave e eles vão se ligar em alguma fechadura. Quem que é essa fechadura? Quem que são seus receptores? As nossas
proteínas de membrana. Lembrando que a gente já tinha conversado, são solúveis em água, têm uma vida muito pequena no sangue, não tem proteínas específicas do plasma que vão transportar estes hormônios e exemplo de receptores para os nossos hormônios de origem peptídica está aqui, ó, uma proteína chamada de proteína G, tirosina quinase e os nossos canais iônicos, ok? Então, esses hormônios hidrossolúveis ou esses hormônios de origem proteica, eles se ligam nas proteínas das nossas membranas plasmáticas. Já os hormônios de origem lipídica, lembra que eu falei para vocês? São formados a partir do colesterol. E esse colesterol vem de onde? Do fígado, logicamente, né? Eles atravessam a membrana plasmática, então o local de ação deles é intracelular ou até intranuclear. Na maioria das vezes, eles atravessam e vão agir diretamente no núcleo celular. Logicamente, como eu disse para vocês, são lipossolúveis, o que facilita a passagem pela membrana plasmática, tem uma meia-vida grande quando comparado aos de origem proteica, certo? Eu preciso de uma proteína específica no plasma, que vai transportar ele, e apenas 10% desses hormônios esteroides estão livres no plasma. O restante está tudo ligado à proteína de transporte, e para ele exercer o seu papel, ele deve se desligar dessa proteína e agir no seu local de ação, né? Atravessar a membrana plasmática e agir dentro do núcleo celular ou agir dentro da nossa célula, ok? Então, aqui, como nós já havíamos falado, eles circulam em baixas concentrações, em baixíssimas concentrações, e são extremamente específicos. Vamos voltar lá no nosso hormônio do trato gastrointestinal, que é a insulina. A insulina só vai fazer um papel, que é colocar a glicose para dentro da nossa célula. A gastrina, que nós tínhamos conversado, né, ela só tem um papel também, que é produzir ou estimular outras células para produção de histamina, por exemplo. Não é isso? E eles vão agir, então fiquem com isso, eles são extremamente específicos. Insulina só faz um papel, glucagon só faz um papel e assim por diante. E eles vão agir aonde? Ou na membrana, que são os de origens proteicas, ou eles vão agir dentro da célula ou dentro do núcleo, que são aqueles de origem a partir do colesterol, de origem lipídica. Então, aqui só para nós compreendermos, né, olha só, cortisol, ele é produzido pela nossa glândula adrenal e ele é um hormônio derivado um hormônio lipídico, né? Ele é derivado do precursor comum, que é o colesterol, né? Que é aquilo que nós já havíamos conversado. E esses hormônios peptídicos, né, de origem peptídica, olha só, aqui a nossa membrana celular e aqui os nossos receptores, ó. Esses hormônios são específicos para esses receptores e aí eles vão desencadear reações químicas, né, reações bioquímicas dentro da nossa célula, tá? Então, a mesma história a gente consegue observar nesse desenho aqui do lado direito, ó. Olha só, o hormônio, ele se ligou no seu receptor, que nesse caso é uma proteína G, tá? O nosso objetivo não é compreender o funcionamento dessa proteína G, tá? Essa proteína G ativa diversas reações químicas dentro da minha célula, que lá no final ou ativa uma via específica ou desativa, desliga uma via específica, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que esse hormônio peptídico, ele não entrou na célula, não é isso? Ele simplesmente se ligou no receptor de membrana celular. Já os nossos hormônios de origem lipídica, não é isso? Ó, os hormônios esteroidais, eles precisam de um transportador específico no meu plasma sanguíneo, isso daqui é o nosso vaso sanguíneo. Ele se desliga dessa proteína, né, desse transportador, atravessa a nossa membrana celular e agora ele vai fazer o quê? Ou agir no citoplasma intracelular ou agir aonde? Lá dentro do núcleo da célula e desencadear reações ou alterações na transcrição genética e assim por diante. Então, gravem exatamente isso, tá? Local de ação do hormônio peptídico e local de ação do hormônio
lipídico, né, do hormônio derivado de colesterol, certo? Então, agora a gente vai falar de quem controla todo esse sistema hormonal, que é o nosso hipotálamo. E, num segundo plano, a nossa hipófise, né, que também pode ser chamada de glândula pituitária. Então, todo o nosso sistema endócrino é controlado pelo nosso hipotálamo, tá? O hipotálamo é o centro regulador e controlador de tudo, tudo que vai acontecer no nosso sistema endócrino. Ele vai comandar a hipófise e essa hipófise comanda as outras glândulas. Então, de uma maneira indireta, é o hipotálamo que vai controlar tudo isso. Então, só para vocês relembrarem, né, porque acho que nós já trabalhamos isso em algumas outras imagens, e isso daqui é o meu hipotálamo, né, que é uma ampliação dessa imagem. Logo aqui em cima eu tenho essa estrutura circular, que é o nosso tálamo, tá? E logo abaixo dele o hipotálamo, não é isso? E grudadinho nesse hipotálamo nós temos a nossa hipófise, que é dividida numa hipófise anterior, ou adenohipófise, e numa hipófise posterior, ou neurohipófise, ok? Então, essa daqui é a neurohipófise, e essa daqui a nossa adenohipófise. E essa hipófise, ela está protegida por essas estruturas ósseas, ó, ela está dentro de uma cavidade, que é chamada de célula turca, tá? Célula com S, tá? Célula turca, lá desse osso chamado de osso esfenoide. Então, aqui é o osso esfenoide e aqui é o nosso osso etimoide, tá? Então, lembrem-se, hipotálamo, hipófise. Hipófise, nós temos uma hipófise voltada para frente, por isso que ela é chamada de hipófise anterior, e uma hipófise mais para trás, que é a hipófise posterior. Ou adenohipófise e neurohipófise. Então, aqui, né, ó, a gente consegue visualizar exatamente isso, né, ó. Esse daqui é o meu osso esfenoide, e esse daqui é o meu etimoide. Olha quem está grudadinho, ou quem está protegida dentro desta cavidade, é a nossa glândula hipofisária, né, a nossa hipófise, certo? Ela que vai controlar, mediante a ação do hipotálamo, todo o nosso sistema endócrino, né? Se eu tiver alguma alteração desta glândula, uma neoplasia, logicamente essa neoplasia cresce para cima, né? Comprimindo estruturas nervosas, porque o osso aqui impede o seu crescimento para baixo. E um acesso cirúrgico para esta glândula é através da cavidade nasal. Então, através dos seios nasais é acessado esta glândula. Logicamente, isso na medicina humana, né? A medicina veterinária, isso ainda é uma utopia, digamos assim, certo? Então, só uma outra imagem mostrando a mesma coisa. O tálamo, que está aqui, é o centro integrador do meu sistema nervoso. Logo abaixo dele, nós temos o hipotálamo. E grudadinho aqui, quem que nós temos? A hipófise, certo? Lembrando, só daquele casinho que nós falamos de uma neoplasia, se essa neoplasia começa a crescer, olha só, meu nervo óptico está passando logo aqui em cima, né? Então, eu já começo a ter compressão de estruturas nervosas, certo? E essa hipófise é dividida numa hipófise da frente, que é a hipófise anterior, e numa hipófise posterior. Ou a anterior também é a adenohipófise, e a posterior ela é a neurohipófise. Numa vista inferior, não é isso? Isso daqui é um encéfalo numa vista inferior. Olha só quem está chegando aqui, nervo óptico. Olha só quem está chegando aqui, nervo óptico. Essa região que se cruza é o nosso quiasma óptico, certo? E olha quem está localizado aqui, a nossa hipófise, certo? Então, ela está bem no centro, né, do nosso sistema nervoso, protegido por ossos e protegidos por estruturas nervosas. Então, quem que é esse hipotálamo, né? O hipotálamo faz parte do nosso cérebro, ok? Só que ele secreta vários hormônios, por isso que é considerado uma glândula endócrina, certo? Secreta o quê? Hormônios chamados de hormônios liberadores e hormônios inibidores. O que esses hormônios vão fazer? Eles vão estimular ou inibir
a secreção de um segundo hormônio naquela hipófise. Mas qual hipófise? Na adenohipófise. Então, quer dizer que o hipotálamo vai secretar hormônios e esses hormônios vão agir em um único local. Lembra que eu falei que o hormônio é extremamente específico? Então, qual que é o local que este hormônio hipotalâmico vai agir? Adenohipófise. Ah, mas espera aí. E a neurohipófise? Neurohipófise não produz nenhum hormônio. Ela nada mais é do que um local de armazenamento do hormônio que é produzido pelo hipotálamo. Então, se a gente pensar assim, ó, hipotálamo está aqui, e aí vamos tentar desenhar aqui adenohipófise e, vamos colocar de uma outra corzinha aqui, neurohipófise, certo? Então, quando eu estou falando em adenohipófise, o hipotálamo produz um hormônio, esse hormônio atinge esta glândula e faz essa glândula produzir outros hormônios, ok? Então, o hipotálamo, adenohipófise, produz hormônios e assim por diante. Quando eu falo em hipotálamo, neurohipófise, o hipotálamo vai secretar um hormônio, esse hormônio vai ficar armazenado aqui nessa neurohipófise e depois, num determinado momento, ele vai ser liberado. Exemplo, um hormônio que vocês viram lá no sistema renal, que é chamado de hormônio antidiurético. Então, quer dizer que o hormônio antidiurético ele é produzido no hipotálamo e armazenado na neurohipófise para depois ele ser liberado. Então, quando eu estou falando hipotálamo, neurohipófise, eu estou falando em armazenamento hormonal. Quando eu estou falando em hipotálamo, adenohipófise, eu estou falando agora sim em estimulação e produção de outros tipos de hormônios. E aqui, de uma forma mais ampliada, né, nós temos, de novo, hipotálamo localizado aqui superiormente e a hipófise. Só que essa hipófise é dividida numa adenohipófise ou hipófise anterior e numa neurohipófise ou hipófise posterior. Por que adeno e por que neurohipófise, né? Porque o tecido que dá origem a essa hipófise posterior é um tecido nervoso. Se vocês observarem aqui, olha só, eu tenho neurônios localizados lá no hipotálamo, seus axônios eles vão descer e vão ficar localizados onde? Lá nessa hipófise posterior. Então, quer dizer que o hormônio antidiurético ele vai ser produzido aqui no hipotálamo, vai ser liberado aqui na hipófise posterior. E quando a gente fala de hipófise anterior, olha só que legal. Então, quer dizer que o hormônio produzido aqui no hipotálamo precisa cair no meu sistema circulatório. E esse sistema circulatório vai passar aqui na adenohipófise, e aí esse hormônio vai sair de dentro do vaso e atingir as nossas células. Lembra de uma situação onde o meu sistema vascular ou o meu sangue passa por duas redes de capilares? Lembra como que a gente chamava esse local onde o sangue passava por duas redes de capilares? Então, olha só, aqui eu tenho... Vou tentar pegar uma outra cor aqui, vamos ver se fica mais visível. Não está ficando mais visível, tá, pessoal? Vou tentar mudar aqui um pouquinho, olha só. Aqui eu tenho, isso, ó, uma rede de capilares. E aqui, outra rede de capilares, certo? Então, quer dizer que meu sangue está passando por duas redes de capilares. Isso nós chamamos de sistema porta. Eu vi que eu tenho um sistema porta hepático, não é isso? E agora aqui eu tenho um sistema porta hipofisário. Então, quer dizer que o sangue, desculpa, o hormônio produzido aqui no hipotálamo, ele entra no meu sistema circulatório, desce pelos meus vasos sanguíneos, chegou aqui, ele vai para fora do meu sistema circulatório e vai agir nas outras células. Então, vamos pensar, um hormônio X produzido aqui no hipotálamo, desce por esse sistema vascular, chegou aqui, agora esse hormônio X vai fazer com que a hipófise anterior produza um outro hormônio. Vamos pensar, um hormônio Y, e esse hormônio Y vai agir numa determinada região do meu corpo, ok? Quando a gente pensa da neurohipófise,
Então, quer dizer que o ADH produzido no hipotálamo vai ficar armazenado na neurohipófise e depois ele vai ser liberado, né? Para exercer o seu papel, no caso do ADH, exercer o seu papel lá nos nossos néfrons, né? Lá nos nossos rins, ok? Compreenderam isso? Então tá aqui, né? Ó. Adenohipófise ou hipófise anterior, neurohipófise ou hipófise posterior. A adenihipófise tem origem epitelial, neurohipófise tem origem nervosa. Lembra dos axônios que a gente tinha colocado lá, tá? Hipófise, essa glândula piriforme, né, tem o formato de uma pera, localizada na base do cérebro, certo? Naquela célula turca do meu osso esfenoide, certo? E está ligado ao hipotálamo por uma haste chamada de haste hipofisáris. Daí os outros desenhos já estavam mostrando, mas é mais a título de curiosidade para a gente. E nessa adenohipófise eu tenho células específicas que vão produzir hormônios específicos. Quais são as células? Olha só, células somatotrópicas, né? Isso a gente está falando da adenohipófise. O que essas células vão produzir? Apenas o hormônio do crescimento. Células corticotrópicas, o que elas vão produzir? Apenas hormônio que vai agir, por exemplo, lá na nossa glândula adrenal. Células mamotrópicas, né, que vão secretar prolactina, e a gente já começa a imaginar onde que esse hormônio vai agir. Células tireotrópicas, que vão produzir hormônios que vão agir lá na tireoide. E células gonadotrópicas, que vão produzir hormônios que vão agir aonde? Nas gônadas, ou seja, ovário e testículo. Então, cada uma dessas células vão produzir um hormônio específico, e esse hormônio específico vai agir num órgão específico. E aí é o que a gente consegue observar aqui, né? Olha só, adenohipófise ou hipófise anterior, neurohipófise, hipófise posterior. Vamos começar pela posterior, né? Olha só, o hormônio antidiurético ele é produzido no hipotálamo e armazenado nessa neurohipófise. Ele vai agir aonde? Apenas nos nossos néfrons. Tem um outro hormônio também que eu não havia falado, né? Que é a ocitocina, que é armazenada também nessa neurohipófise e vai agir aonde? Glândula mamária e útero, né? Promovendo contrações, certo? Então, essa é a nossa neurohipófise. Aí, quando a gente fala da adenohipófise, então quer dizer que o hipotálamo produz um hormônio que vai chegar na adenohipófise e fazer com que ela produza outros hormônios. Por exemplo, prolactina, hormônios gonadotrópicos, tireotróficos, adrenocorticotróficos, somatotróficos. A gente vai falar detalhadamente de cada um desses hormônios, por isso que eu estou falando de uma maneira um pouquinho mais rápida, certo? E olha só, o hormônio somatotrófico, que é o hormônio do crescimento, vai agir onde? Tecido ósseo, tecido muscular. Adrenocorticotrófico vai agir aonde? Na nossa glândula adrenal, naquele polo, ou suprarrenal, tanto faz, tá? Naquele polo cranial dos rins. O tireotrófico vai agir aonde? Apenas nas nossas tireoides. Gonadotróficos, nas gônadas, ovário e testículo. A prolactina vai agir aonde? Produção de leite, não é isso? Então, a prolactina nunca que ela vai fazer crescimento ósseo. E o hormônio do crescimento nunca vai estimular a gametogênese, por exemplo, tá? Então, notem que esse sistema hormonal ele é extremamente específico, ele vai agir em um órgão específico, corroborando com aquilo que a gente já tinha comentado lá atrás. Eles agem, eles são liberados em pequenas quantidades e eles são extremamente específicos, certo? Então, a nossa aula de hoje é essa aula introdutória, para nós termos uma noção geral e alinharmos nosso pensamento com relação ao sistema endócrino, certo? Eu vou disponibilizar também, vou mandar no e-mail de vocês, um estudo supervisionado, um estudo dirigido relacionado ao sistema endócrino. De algumas coisas que nós já vimos, agora, né, acabamos de ver, e de coisas novas que nós iremos ver na próxima aula, mas que vocês já precisarão estudar para assistir às outras aulas sem nenhuma dificuldade, ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês me procurem via WhatsApp e aí a gente vai conversando para sanar essas dúvidas, ok? Assistam, façam suas anotações e tirem suas dúvidas comigo, ok? Um grande abraço, pessoal.